Boa noite, a graça e a paz do Senhor, Igreja de Cristo, Igreja Batista Ágape. Os irmãos sejam abençoados, tenham a presença de Deus nas suas vidas, nesse domingo e em toda semana, amém? Que os irmãos possam estar se inscrevendo em nosso canal, deixe um like nesse vídeo, acesse a nossa rádio, Igreja Batista Ágape.vipfm.net, nosso Facebook, Igreja Batista Ágape, amém? Queridos, antes nós estamos iniciando com o que o Senhor deixou ao meu coração durante essa semana, gostaria de estar fazendo uma oração junto à Igreja de Cristo, pedindo a presença do Espírito Santo e o fluir dele em nossas vidas. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, esse momento diante do Senhor. Pedimos que o Teu maravilhoso Espírito Santo, que a Sua graça abundante, que o Teu mover esteja sobre nós. Que a Tua palavra, meu Deus, venha ser inserida, meu Deus, e venha, Pai, aos corações, venha testificar, venha fluir, meu Deus, e venha, meu Deus, trazer a realidade ao centro, meu Deus, do coração de quem está precisando ouvir essa mensagem, essa palavra. Tenho certeza que nesses 2 últimos dias, quando estava ali na madrugada buscando o Senhor, e o Senhor falasse dessa palavra, alguém vai ser atingido, alguém vai ser ministrado, e alguém vai ser, meu Deus, liberto, meu Deus, na sua vida de algumas questões que assim o Senhor quer fazer, o Senhor quer falar. E te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, então. Querido, o Senhor colocou o meu coração durante essa semana, nesses últimos 2 dias, buscando uma palavra no Senhor, e gostaria de estar falando com a Igreja de Cristo, uma palavra sobre descansando e esperando no Senhor. Amém? Sobre descanso e esperar no Senhor. Então, essa palavra, primeiramente, descansar, o que seria descansar? Né? Qual que é o significado dessa palavra descansar? Eu tive meditando e estudando um pouco no dicionário. O português diz que a palavra descansar significa livrar-se de atividade cansativa ou estado de fadiga, proporcionar, obter tranquilidade, livrar-se de apreensão, receio, preocupações, acalmar-se, serenar-se. O que é o descansar em Deus? É confiar em Deus, é ter paz, é descansar, é estar seguro em Deus, largando a ansiedade. O descanso é uma bênção de Deus. Deus descansou do seu 7º dia como exemplo para nós. Deus não se cansa, mas nós cansamos. Nós precisamos guardar um tempo para descansar. Amém? Então vamos estar meditando numa passagem bíblica do livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. A palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu queria também estar meditando com os irmãos, lá na palavra do Senhor, no livro de Gênesis. Aleluia! Livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 3. E a palavra do Senhor diz assim: E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra e criação que fizera. Amém e amém. Nós vivemos um tempo, os últimos momentos, semanas, que temos passado um momento de resguardo, um momento que os ânimos estão bastante apaziguados, algumas pessoas estão um pouco tensas, algumas pessoas estão bastante nervosas. Estive compartilhando com vários amigos da área de saúde, amigos da área médica, em que eu trabalho junto, e realmente as pessoas têm buscado um momento, um certo fluir para que venha a trazer uma certa tranquilidade. De que forma isso tudo?
Nós precisamos obter descanso. Primeiramente, obter descanso através do que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos nos dias de hoje uma rotina de trabalho tão árdua. Se nós pararmos para meditar, nós vimos que antes de começar essa pandemia, diante de começar o resguardo, a quarentena, você estar resguardado, todas as pessoas viviam um ritmo de vida contínuo, né? De levantar cedo e trabalhar, fazer suas rotinas, escola, crianças, etc, ministérios, né? Tomar conta da obra de Deus, fazer a obra de Deus, que é importante, mas sobretudo, nós não podemos esquecer que precisamos descansar. Hoje nós vivemos um momento que se fala bastante que a doença do século 21 tem sido a ansiedade, tem sido a depressão. E por que isso tem atingido as pessoas? Porque as pessoas não têm parado. As pessoas às vezes não encontram um tempo de se restabelecer em todos os parâmetros, em todas as questões. Fazer a obra de Deus é uma bênção. Enunciar o Evangelho, cumprir o teu ministério, você estar ativo na igreja é uma bênção. Porém, nós temos que ter o equilíbrio em todas as coisas. Porque a partir do momento em que nós fazemos muitas coisas, né, e a gente não tem o momento de você se resguardar, o momento de você se restabelecer, né, você estar descansando, né, o descanso, eu falo descanso físico, como diz a palavra no livro de Gênesis capítulo 2, 3, Jesus ele criou todas as coisas, da obra da sua última criação ele descansou. Nós entendemos que Deus ele não se cansa, o Senhor ele não precisa descansar, mas ele trouxe esse ensinamento para que nós entendemos que Deus ele é Espírito, e eu e você somos carne, irmão. Nós precisamos ter um momento de descanso, e a gente vê hoje, nos dias de hoje, pessoas que às vezes não têm um tempo para descansar. Quantos servos de Deus que têm entrado em questões de ansiedade, de depressão, hoje em dia têm atingido não só pastores como médicos. Conheço pessoas da área da medicina que têm entrado em depressão, médicos, porque levam uma rotina tão árdua de trabalho que se esquece de parar para se restabelecer. Quantas vezes eu ouvi dizer de pessoas que, olha meu irmão, essa semana eu fiz 30 horas de plantão, fiz há 24 horas, eu saí de um lugar, fui para o outro, e será que isso tem sido bênção? É claramente que nós precisamos trabalhar. A palavra do Senhor fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. E nós não podemos querer pegar todas as coisas e fazer tudo de uma vez só. Porque quando nós queremos fazer tudo de uma vez só, isso vai te dar, vai trazer consequência em alguma área da sua vida. Consequências físicas, consequências espiritual, consequência emocional. É por isso que precisamos parar, né? O homem de Deus, o servo de Deus, ele não é um super-homem, ele não é um super-crente, não é máquina, irmão. As pessoas têm que entender que os servos do Senhor, eles são instrumentos usados por Deus para serem bênção no reino de Deus, mas que você também precisa ter o seu momento de descanso. Eu creio que muitas vezes, quando Jesus andou com seus discípulos, estavam andando por essa face da terra, evangelizando, eles tinham um momento que eles paravam para se alimentar, para comer. Tinha um momento, com certeza, de descontração deles, de lazer, de brincar. Eu tenho certeza absoluta que existia isso. E por que o servo de Deus não pode ter? Nós precisamos ter essa consciência de podermos, e temos que parar para se restabelecer das suas forças físicas. É importante descansar. Da mesma forma, meu irmão, que a preguiça ela é pecado. E o oposto a isso, a obsessão pelo trabalho demasiado, também é pecado. Que onde pode entrar aí a questão da avareza, né? A pessoa que ela pensa em trabalhar porque precisa ganhar dinheiro. Porque precisa adquirir recursos, né? Então, às vezes, pessoas começam a trabalhar tanto, que chega no momento em que a eficiência, a eficácia do seu trabalho já não é mais aquela coisa com prazer. Você vê que aquela pessoa, quantas vezes eu vejo na troca de plantão, alguns profissionais da área de saúde, que está lá com o rosto, o semblante caído, ou já vem para o turno com o semblante caído, e servos de Deus que eu conheço, porque trabalham em 1, 2, 3 empregos. Porque
a visão dele está todinha colocada no recurso, no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós precisamos ter um entendimento, porque daqui a pouco você entra numa questão de um estresse, você entra dentro de uma ansiedade, que você fica tão preocupado, e a ansiedade ela gera isso, uma preocupação fora de controle, que você tem que pagar as dívidas, você tem que pagar as questões relacionadas à tua casa, as questões relacionadas à tua igreja. Mas, meu irmão, descansa no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. É você entregar diante do Senhor e aguardar e esperar nele. E esperar nele é porque você confia em Deus. Você tem relacionamento com Deus. Quando nós temos esse relacionamento com o Senhor, nós temos essa intimidade, essa afinidade com Deus, eu descanso em Deus. Porque eu sei que no momento que eu coloco minha cabeça no travesseiro e entreguei todas as coisas, eu sei que Ele vai suprir. Eu sei que Ele vai estar me alimentando. Amém? Então, nós podemos entender que o descanso é fundamental na vida do servo do Senhor, tá? Para que você não entre nessas condições em que desencadeia um certo estresse emocional, um desequilíbrio emocional no seu corpo físico, e você entra aí no declínio, com ansiedade, gerando assim a depressão. E precisamos entender o que é ansiedade. O que vem a ser ansiedade? É um mal que atinge a pessoa tanto no aspecto físico como no aspecto psíquico. Em 1 Pedro mesmo diz, 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, como nós falamos. Coloca diante de Deus, descansa no Senhor. Eu me lembro que eu estava, alguns anos atrás, num treinamento militar, onde eu passei uma situação de uma enfermidade em que era um resfriado, uma gripe muito forte, numa época dessa propícia, se não me engano foi no meados de abril para maio, então ali outono para o inverno, na cidade de Curitiba, no Sindacta 2. Era militar, estava na seleção brasileira de judô e estava com a equipe já em treinamento. E eu amanheci um dia bem debilitado fisicamente, com aqueles sintomas de dor, de gripe, dor no corpo. E para todo atleta em lesão física, em qualquer situação, em qualquer patologia, o máximo de afastado dos treinamentos eram de 3 dias. Porque a partir do 4º dia você começava a perder rendimento assustadoramente. Então, quem entrasse no 4º dia já era deslocado, já era retirado da equipe e voltava para sua casa. E naquele dia, quando eu acordei nessa situação, eu me vi numa situação bastante preocupante. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui até o capitão, falei, capitão, eu não estou bem hoje. Eu posso ficar livre do treinamento da manhã e à tarde eu volto, vou na enfermaria tomar alguma coisa. E eu me lembro que fui na enfermaria e me deram um analgésico. Mas eu fui para o alojamento descansar, dobrei o meu joelho, entreguei diante do Senhor, lembrei dessa palavra, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E coloquei, Senhor, foi algo que eu tanto quis estar aqui, e eu preciso muito desse momento de treinamento, de competição. Sou judoca, faixa preta de judô, estava num treinamento militar e não queria sair dali. E naquele momento eu adormeci, coloquei a minha cabeça no travesseiro, no beliche e adormeci. Meus irmãos, foi algo tremendo que eu vivi na minha vida naquele tempo, que após eu ter adormecido, parece que abriu um filme na minha frente. Eu me lembro que apareceu, eu ouvi uma voz tão sublime, tão mansa, tão linda, que falava assim, Reinaldo, Reinaldo, me chamava 2 vezes. E quando eu olhei para o meu lado direito, eu vi que estava tudo escuro, eu não conseguia enxergar nada. E de repente eu vi uma mão muito grande, uma mão acho que do tamanho da largura dessa mesa aqui, uma mão branca, e ela estendia na minha direção e falava, Reinaldo, levanta, você não pode ficar assim. E eu fiz uma força tão grande, eu estava tão debilitado que eu não conseguia movimentar, mas eu fiz um esforço. Quando meus dedos se encostaram com os dedos daquelas mãos, num raio de segundo não estava mais naquele lugar. Eu me vi como se tivesse uma montanha tão linda, tão florida, bonita, subindo uma montanha linda. E um anjo do meu lado, um anjo devia ter mais ou menos uns 4 metros de altura, ele era muito grande. E eu estava bem debilitado, eu estava fraco, subindo aquela montanha sem forças nenhuma.
e ele pegava nas minhas mãos e balançava minhas mãos. Quando eu olhei para o rosto daquele anjo, eu via um sorriso, ele sorria muito, eu via muita alegria. E quando eu expressei essa alegria no rosto dele, automaticamente eu comecei a sorrir. E subi aquela ladeira, aquela montanha cheia de flores, uma coisa linda, linda de se ver. E naquele instante momento eu acordei. E quando eu acordei, eu despertei, irmão, todo aquele sintoma de dor, aquele sintoma físico, toda aquela gastura, todo aquele mal-estar, instantaneamente saiu em questão de meia hora. Foi eu deitar e eu dormir. E foi no momento que eu orei e entreguei ao Senhor, né? Senhor, cuida de mim, eu entrego diante do Senhor. Porque no meio do trajeto, duas bocas do inferno ainda falou ainda, esse aí já era. Esse aí pode preparar a bagagem e voltar. E aquilo quis me impactar, só que eu falei, não, a palavra de Deus, ela diz isso. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. E eu descansei no Senhor. E Deus me curou naquele momento, meu irmão. Um testemunho para a sua vida, o que é descansar em Deus. E eu também no descanso queria falar para você, meu amigo, meu irmão, pastor, ministro de Deus, ministra do Senhor, servo de Deus. Pastor também precisa de descanso. As ovelhas precisam entender que a vida do pastor é uma vida de bastante fadiga, de bastante cansaço. Às vezes tem ovelhas que nem sabem disso. Pastores que às vezes passam as madrugadas acordados, que passam fazendo aconselhamento de relacionamentos que o inimigo está tentando destruir, está tentando acabar, e passa ali muitas vezes 2, 3, 4, às vezes a madrugada toda ligado, e isso de certa forma traz um desgaste também sobre a vida de um pastor. Eu tive um pastor que ele falava assim, que a função de um pastor é ele apacentar o rebanho, é ele cuidar do rebanho, é ele estar com as suas ovelhas ali sob o seu resguardo, trazendo sobre elas, né, o seu alimento. Porém, muitas das vezes o pastor precisa do calor da lã das ovelhas. Entendam, ovelhas de Deus, que o teu pastor também é ser humano, que o teu pastor ele também precisa de descanso, que o teu pastor ele precisa da tua oração, que o teu pastor ele precisa também se restabelecer, porque a vida do pastorado não é fácil. E os pastores entenderem que vocês não são máquinas, que vocês não são robôs, vocês são servos do Senhor. E é preciso, talvez nesse momento, há pastores que estejam fadigados, estejam cansados. Quantos casos de pastores com depressão? Quantos casos de pastores que nós sabemos que se suicidaram nos últimos tempos, que entraram em depressão, porque foi um declínio, foi um projeto de circunstâncias que foi levando a você a entrar nessa situação. E quando você menos percebeu, você já estava nessa situação. Amém? Então eu queria deixar essa palavra para servos de Deus, ministros do Senhor, ministros de louvores, para que vocês possam entender que o descanso, o restabelecer, você buscar o alívio, você estar no resguardo é muito importante. Amém? É muito importante você buscar esse momento de descanso. Como ali a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 14, 27. Diz assim, deixe-vos a paz a vocês. A minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. Então descanse no Senhor. Entenda, igreja de Cristo. Nós precisamos fazer a obra de Deus com eficiência, né? Com amor, com dedicação. Mas é preciso você ter o tempo de parar para se restabelecer. Ter tempo com a sua família. Ter tempo de lazer. É importante. Queria deixar essa palavra. Que essa palavra chegue ao coração daqueles que precisam estar ouvindo. Precisam estar se assimilando e entendendo a importância desse momento do restabelecimento, do descanso no físico, no espiritual e no emocional, né? Descanso no espiritual, eu digo você não parar de ler a palavra de Deus, de orar ao Senhor, mas também de você estar se restabelecendo de atividades que talvez você esteja agindo no ativismo, esteja fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Divida o peso junto com o seu ministério, junto com a liderança que Deus te deu, as pessoas que Deus deu sob a sua autoridade, e vão te ajudar a estar
tendo um fardo mais leve sobre todas essas situações. Amém? Que todos tenham um bom domingo, na paz, na presença de Deus, sejam ousados, sejam valentes e não se esqueça, descanse no Senhor. A paz do Senhor a todos.